Olá, mais um encontro sobre a ação do Espírito Santo maravilhosa. Vem poder do alto, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Querido e querida, estamos nesse encontro de discipulado, aprendendo um pouquinho de forma simples algumas dicas de um verdadeiro discípulo. Baseado em Mateus 28, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, Jesus nos ensina a batizar as pessoas, dar a trindade para eles, mas também ensinar tudo o que ele nos ensinou. Hoje, nesse tempo, nós vamos então perguntar: quais são os elementos básicos que devem estar presentes, que vão identificar um verdadeiro discípulo? Quais são os elementos? Quais são os traços de uma identidade, visto que nós devemos de carregar uma conduta, aliás, o caráter e a imagem e semelhança de Jesus na maneira de viver? Quais são os traços? Jesus revelou seu caráter, a sua conduta como modelo a ser impresso em cada coração de seus seguidores, para que os mesmos mostrassem ao mundo um estilo de vida diferente, não melhor, diferente, para que realmente, segundo esse curso desse mundo tenebroso, pudessem ser luz, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quantos de nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? Agora eu lembro para você 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. O caráter de Jesus com seus seguidores nada tem a ver com cabelo, com dons espirituais, com conhecimento bíblico, com o tempo que está na igreja e nem pela aparência. Em Antioquia, em Atos, capítulo 11, versículo 26, foram os discípulos que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Cristãos com uma vida deturpada não podem ser chamados de discípulos. Algumas situações práticas que provocam em cada um de nós o testemunho de Jesus. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas lá no seu trabalho, onde ela trabalha, não tem nenhum momento de testemunho de Jesus Cristo. Vivem igual aos incrédulos, aos pagãos, igual aos ímpios. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas na escola, na faculdade, o seu testemunho às vezes parece ser o pior do que aquele que é pagão e incrédulo. Não pode ser chamado de discípulo. Tem gente também no meio de nós e na igreja que se diz cristão, mas vive todo tipo de esquema pessoal, todo tipo que a sociedade manda, não tem testemunho de viver isso como discípulo de Jesus. Tem pessoas ainda que se dizem cristãs, mas não entra em qualquer tipo de esquema divino. Acaba entrando em namoro ilícito, traições, adultérios, pior do que os pagãos. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que falam palavrões, que amam músicas profanas, sonegam impostos e tantas coisas, do mesmo jeito que o ímpio faz. Esse se diz cristão, mas não pode ser discípulos. Há também aqueles discípulos que nos negócios vivem dando trote, compra, mas não paga, do mesmo jeito que qualquer pessoa incrédula. Como pode ser um discípulo de Jesus? Como pode ser um discípulo de Jesus também uma pessoa cristã que se atolam na bebida, nas drogas, em tantos outros vícios, do mesmo jeito que os pagãos e os incrédulos fazem? Não pode ser chamado de discípulo. Tem pessoas também que se dizem cristãs, mas brigam em casa, quebram o pau com o filho, com a esposa, com o marido, com o vizinho. Como pode ser chamado de discípulo de Jesus uma pessoa que age assim e não sai da igreja? Então, na esfera humana, existem muitos documentos que definem a nossa identidade como pessoa. Evidentemente, requisitos também precisam ser conquistados para que possamos ser vistos e chamados de verdadeiros discípulos. Para sermos então um cristão verdadeiro, é preciso ser verdadeiro discípulo de Jesus. Não dá para separar, sou cristão, mas não sou discípulo. 5 marcas que eu quero deixar aqui nessa aula de um discípulo de Jesus Cristo.
é discípulo de Jesus, aquele que tem a marca, que procura imitar o seu mestre. 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não disse, Paulo não disse aqui, sede imitadores de Cristo porque também eu sou, mas ao contrário, imitem o que eu faço, a minha vida, a minha conduta, porque a minha vida e minha conduta está imitando Jesus Cristo. Na escola grega, segundo a pedagogia da escola, o discípulo pode variar um pouco de mestre. Na escola judaica, segundo a pedagogia judaica, o discípulo deve ser fiel, imitador do seu mestre. Em 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. É outra escola. A vida então do verdadeiro discípulo de Jesus tem que aparecer, aliás, parecer com a vida do seu mestre que é Jesus. Quem imita Jesus é cheio de compaixão, amados. Libera o perdão constante às pessoas, age com amor com todos, mundo. Tem uma vida honesta nesse mundo. Então, mais uma dica para você. Aquele que procura estar onde o mestre está é o discípulo. No Getsemane, no Mateus 27, ali no monte, ninguém mais estava com ele, mas os seus discípulos verdadeiros é que estavam com ele. Ora, Jesus não andava de bar em bar, tomando umas e outras, nem em casas noturnas, fretando com prostitutas. O discípulo verdadeiro não anda nesses lugares. Jesus andava onde estavam os famintos por Deus, os sedentos de uma vida nova, buscando uma comunhão com Deus. Ambientes profanos não são frequentados por verdadeiros discípulos. Eles não andam aonde o seu mestre anda. Você anda aonde Jesus não andaria? Você convive mais no ambiente dos justos ou no ambiente dos pecadores? Ninguém pode ser um verdadeiro discípulo se vive em lugares aonde Jesus não está. Terceiro ponto. Discípulo é aquele que produz fruto para o seu mestre. Nisso é glorificado o Pai, para que deis frutos, e assim sereis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. A teologia investiu muito no conceito de frutos do Espírito, como nós encontramos em Gálatas 5, 22. Mas os frutos que está no capítulo 15 de São João é tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus, principalmente produzindo frutos de almas para o seu reino. Cada semente produz a sua espécie, e pelo fruto é que conhece a árvore. O fruto, então, que nós damos na nossa vida de discipuladores, mostra que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Porque não foi nós que o escolhemos aí, mas Ele que nos escolheu para dar bom fruto. Você já sabe essa passagem. João capítulo 12, 24. Temos que cair, a semente tem que cair na terra e morrer. E morrer. Quem ama a sua vida perde, mas quem a perde ganha, diz o Senhor. Quantos frutos, então, amados e amadas, quantos frutos segundo a sua espécie, almas você já produziu para Deus? Quantas? Pensemos nisso. Só pode ser chamado de discípulo aquele que estiver produzindo frutos. E ninguém pode ser um verdadeiro discípulo se não estiver produzindo frutos, e frutos verdadeiros que permanecem. O item 4 nos faz refletir algo. Aquele que procura ter comunhão com outros discípulos. Quem não tem comunhão com os irmãos se torna como assim? Artistas, passam pelas pessoas, nem ligam. Falaram de Deus, mas não ligam para as pessoas. Queremos viver isolados, privilegiados. Temos dificuldade de conviver juntos. Conviver com outros é um grande mandamento e uma prova de que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Muitos estão enganados quando dizem, eu assisto a celebração pela televisão, e outros quando dizem, eu estou assistindo pela internet. Eles não convivem com os irmãos. Por que devemos procurar estar juntos?
Por que, Henrique, devemos procurar estar juntos? Porque isso é uma prova que somos verdadeiros discípulos do mesmo Jesus. Se tivermos amor pelos outros, diz João 13,35, e que seremos reconhecidos como discípulos dele. Para que o mundo reconheça que Jesus é o único Salvador e Senhor. Também porque este é o modelo que nos foi dado desde a igreja primitiva em Atos 2,42. Perseveravam todos na doutrina, na comunhão, a partir dos pães e as orações, todos juntos. Porque esta é a forma que temos comunhão com o Filho de Deus. Por que devemos, então, é importante estarmos juntos? Porque assim vamos testemunhar que não temos comunhão com as trevas, mas com irmãos que estão caminhando para a luz conosco. Porque o Pai da igreja nos exortava a viver em comunhão, Filipenses 2, de 1 a 4. Porque mais ainda, irmão, é a forma de ter comunhão com a Trindade. Trabalhos diferentes, diversificados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que temos que estar juntos e viver em comunhão? Porque é uma prova que já saímos das trevas para a luz e de que fomos purificados. Discípulo verdadeiro não briga com outro discípulo, nem fica de mal, nem fica de cara emburrada, e nem diz que não vai com a cara de fulano ou de ciclano. Porque o verdadeiro discípulo procura ter um profundo relacionamento com todos os outros. Ninguém pode ser um cristão verdadeiro se não for um discípulo de Jesus. Por último, a conduta é aquele que gera outros discípulos para Jesus. Temos que gerar discípulos para Jesus. Nós somos o que nós geramos. Ovelha gera ovelha, discípulo gera discípulo. Ninguém pode ser chamado de discípulo de Jesus se não tiver a marca da identidade em si de um verdadeiro discípulo. Pregue a palavra da salvação, fale do amor de Deus às pessoas, mostre-se para elas. Ninguém pode ser um discípulo verdadeiro se não gerar um discípulo para Jesus. Agora, meu amado, o que não é ser discípulo? O que não é discipulado? Discipulado é algo importante da parte de Deus e por isso devemos ter muito cuidado para não transformar num instrumento isolado de dominação. Discipulado não é. Há uma grande confusão de significado. Existem por aí ensinamentos distorcidos a esse respeito. As pessoas precisam saber a diferença entre a Bíblia, o que a palavra de Deus diz do discipulado, não o que as pessoas dizem o que é. Precisamos compreender. Então, discipulado, primeiro item, não é treinamento. É simplesmente você fazer um treinamento com a pessoa. Isso não é discipulado, não é? Nós precisamos entender, eu não estou treinando as pessoas, eu estou fazendo elas terem experiência. Discipulado não é gerenciamento. A ordem de Jesus é para todos, então o seu desejo é de quem se torna discípulo, naturalmente, faça outro discípulo. Eu não fui chamado para ser discípulo, para gerenciar a vida das pessoas, meu discipulado no grupo de oração, meu discipulado em qualquer pastoral. Discipulado também não é um controle total da pessoa. Tentar controlar a vida da outra pessoa ao ponto de tirar o poder da individualidade e da decisão da outra pessoa. Jesus nunca controlou seus discípulos, ainda que tivesse esse poder para fazer isso. É só buscar o entendimento da palavra. Ele ordenava porque voluntariamente as pessoas se colocavam à sua autoridade. Então, é muito claro para nós o que não é um discipulado. Precisamos também saber que discipulado não é fazer discípulo para mim, para me ser meus seguidores. Não é para a pessoa me seguir e ficar me seguindo, tem 1 milhão de seguidores, não sei na onde, sei na onde. Não é para seguir a mim, é para seguir Jesus Cristo. Eu não formo um discípulo para seguir a mim. Discipulado também não é subserviência. O serviço é uma coisa. Quem expressa excesso de condescendência, que aceita as ordens, deseja a vontade de outra pessoa com facilidade, é porque está sendo mal discipulado. Discipulado também não é uma submissão cega. É ser uma vaquinha de presépio, como a gente diz, o Maria vai com as outras.
mas é uma submissão baseada na posição, no relacionamento de vínculo com o irmão e com Jesus Cristo. Então é criar uma superdependência do discipulador em Jesus Cristo. Jesus chamou e capacitou. Essa é a nosso serviço e a ordem que Ele nos dá. Discipulado também não é conveniência. É aquele que atende o gosto e a necessidade da pessoa. Não é isso. Não é sermos coniventes com a vida de pessoas. Também discipulado não é ter uma babá, ou sermos uma babá quase perfeita, ficarmos aí apenas conduzindo as pessoas como se fosse um babá da sua vida. Então, amados, nós perguntamos então, o que fazer no discipulado? Aliás, poderíamos perguntar primeiro, o que não fazer no discipulado? Primeiro, tratar aquele encontro de discipulado, né, como se fosse um culto. Falar da vida das pessoas no momento do encontro. Abrir o que foi falado para as outras pessoas. Às vezes acontece muito isso. Também lembrar ao discipulado apenas no dia do encontro. Não, já deixe marcado, agendado, é comunhão perfeita. É comunhão perfeita. Fazer estudo bíblico em todos os encontros não é discipulado. Não é discipulado. Não utilize todo o tempo fazendo apenas isso. Saibamos ter discernimento. Agora, nós não podemos aí ter um relacionamento contínuo com ímpios, mas ter um relacionamento contínuo com aquele que eu estou discipulando. Também encontros intencionais, aparecer na casa da pessoa sem que ela espere, como você está, como está o seu relacionamento, como passou o dia, como vai a família, como vai o trabalho, como vai seus filhos, seu estudo. Esses encontros intencionais com aquele que eu estou discipulando. Ora, na mesa, batendo um papo, comendo um bolo, tomando um café, um papo sobre a vida, sobre o que está melhorando. Tudo isso nós podemos fazer no discipulado. Oração contínua com o meu discípulo, né? Ouvir mais e falar com muita simplicidade. Não procurar impressionar as pessoas com o nosso conhecimento, falando difícil, ou por conhecimento teológico. É simplicidade de vida. Meu amado, para a gente ser um bom discípulo, então, eu queria dizer, para a gente ser discípulo e fazer discípulo, temos que conhecer os membros, aonde moram, o que eles fazem na igreja, quais são os seus parentes, seus vínculos, seu trabalho, a sua vida. Conhecer a pessoa. Gerenciar qualquer informação que a pessoa nos der, gerencia isso para melhorar a vida da pessoa. Acompanhar de perto essa pessoa e não de longe. Direcionando a vida da pessoa que precisa do meu apoio. Acompanhando o crescimento de cada um. Anotando até, se quisermos, avaliação escrita do que estamos vendo o crescimento. Visualize um gráfico, se você quiser, para consolidar a avaliação semanal de cada encontro. É isso que nós queremos passar para você. Querido e querida, há um projeto de conversão missionária que o Papa Francisco tem falado, e falou já um documento sobre a igreja em saída. Notemos bem que a palavra diz igreja em saída e não igreja de saída. O em, essa palavra em, significa envolvimento, e o de indicaria afastamento, fuga, desinteresse. A novidade então dessa provocação que estamos no discipulado é tão antiga como o próprio Deus, pois Ele é um Deus que sempre está vindo e nunca chamando só. Na história da salvação ou do amor, há uma lei muito importante interna: todo eleito é também um enviado. Na igreja, na comunidade ou na vida de um cristão que não seja a sua vida missionária, ela não é então igreja, porque nós somos discípulos que aprendemos, mas missionários. Em saída, indica um espírito para mim e para você, o modo da nossa gratuidade. Por isso, se o missionário, para ser missionário, precisa de recompensa, de alegrias que vão até
de alegria da própria missão, não está sendo propriamente um missionário, mas um mercenário, pois trabalha para receber elogios, recompensas e lucro. O verdadeiro missionário que se tornou discípulo de Jesus, por ter Jesus, um filho muito querido do Pai que o chama e envia, o escolhido a dedo pelo Mestre, que nós vamos sentir isso, teremos então dificuldades na cruz da própria missão, mas teremos recompensas, alegria e festa. É nesse sentido que a palavra igreja em saída é a palavra em saída antes de ser um movimento físico, geográfico, andar para todos periferia, indica a dinâmica da afeição de um grande namoro com as pessoas. Isso significa que todo cristão também, o que vive enclausurado, o que vive ali, talvez estabilizado pela sua velhice ou doença, deve cultivar no seu coração em saída, em busca de pessoas amadas, Jesus e seus irmãos. O em saída então da igreja, que vai na minha vida e na sua vida, implica, pois, a necessidade de um movimento e um empenho para crescer e aprofundar-se no desejo, na paixão de Jesus Cristo, na vida de cada ser humano. Temos que nos envolver. Quando o documento Igreja em Saída nos fala, tem que haver um envolvimento meu com as pessoas. Olhar para as pessoas, às vezes até do nosso lado direito, do lado esquerdo da nossa casa, não sabemos quem é a pessoa, nem o seu nome se alguém perguntar. Alguém já aconteceu comigo, fui entregar uma determinada encomenda e perguntei, a senhora conhece a Dona Maria das Dores? Eu não estou vendo o número aqui na casa. E a pessoa respondeu, não, acho que não é por aqui. Daí eu fiquei assim, a senhora não conhece então Dona Maria, Mariazinha? Ah, Mariazinha mora aqui. Conhecia por apelido, não sabia nem o nome da pessoa. Então, se nós não envolvermos com a pessoa, se nós não acompanharmos a pessoa, não seremos missionários, porque não somos também discípulos. E mais, já ouvimos no discipulado que nós temos que dar frutos, trazer mais pessoas para Jesus e para a igreja, e frutos que permanecem, Jesus diz. Então, queridos, envolver-se, frutificar e festejar com alegria pelas pessoas que estamos trazendo para Jesus e trazendo para a igreja. Ora, a nossa comunidade, a comunidade Anuncia-me, ela tem a essência do seu carisma de ser voz insilenciável de Deus. Voz que fala, insilenciável, que não paramos em momento nenhum de falar do reino de Deus. E o mais importante, voz que não silencia, mas uma voz que seja de Deus. De Deus. Não basta ter voz, não basta também não calar, é preciso que falemos em nome de Deus. Então, para que nós possamos caminhar para o final desse nosso ensino, esse nosso encaminhamento que nós estamos fazendo, esse curso, podemos chamar do que você quiser, eu espero que você tenha realmente aprendido alguma coisa. Espero que, com simplicidade, nós tenhamos aqui levado você a uma experiência de tudo aquilo que nós experimentamos a cada dia como convertidos, discípulos e também missionários. Esforcemos-nos então para partir daqui, pedindo nesse instante junto comigo a graça do poder do Espírito Santo que nos dê palavras que possam levar cura, alegria, transformação, salvação à vida de centenas de pessoas. Não adianta fazermos média com o mundo, ou somos de Deus ou somos do mundo. Somos cidadãos do mundo, sem desprezar nada nesse mundo e nem pessoas, sem compará-las ou rejeitá-las, amando a todos, mas nós somos cidadãos do mundo. Talvez muitas almas possam ser salvas, uma que seja, através de mim e de você. Será uma grande festa no céu. Meu querido e minha querida, que em nome do Senhor Jesus, o seu coração por tantas mágoas trazidas de padres, de lideranças,
que rejeitaram e separaram você, possam ser curados em nome de Jesus nesse instante. Que o sopro do Espírito animador fermente o seu coração, impacte o seu coração a tal que você não pare de anunciar o reino de Deus. Somos discípulos. Temos testemunho disso. Aproveitando as coisas boas do mundo, como diz o apóstolo Paulo, e ficando com tudo que é bom. Estamos no mundo, mas não somos dele. Vamos arrebanhar mais pessoas para Jesus sem querer aparecer? Que Deus te abençoe e te guarde. Permaneça com você em cada momento. Aguardo o seu comunicado, a sua opinião, a sua palavra para a missão anunciar. Que Deus nos abençoe pelas mãos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.